convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, dando sequência nessa nossa série. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, terminar o capítulo 1 do livro de Atos. Atos, capítulo 1, faremos a leitura a partir do versículo 12. Atos, capítulo 1, 12, diz assim a palavra de Deus: Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E Pedro disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem, Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isso é, campo de sangue. Continua Pedro: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a cair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. No texto da semana passada, no começo do livro de Atos, nós vimos que Jesus, após ressuscitar, passou 40 dias com os seus discípulos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. E o pastor Flávio nos mostrou que Jesus, ele deixou uma missão para os discípulos, serem testemunhas dele, serem testemunhas do seu evangelho, mas pediu para eles voltarem para Jerusalém e esperassem a promessa do Espírito Santo, que seria o poder para que eles pudessem cumprir essa missão. E nesse texto de hoje, então, os discípulos obedecem a Jesus e voltam para Jerusalém, e lá esperam até que se cumpra o dia de Pentecostes, até que o Espírito seja derramado. Então, o objetivo de Lucas, ao escrever esse texto, é nos mostrar que os discípulos esperaram pela promessa de Jesus, mas eles não esperaram de braços cruzados, eles esperaram se preparando para a missão. Eles esperaram se preparando para a missão, e esse é o nosso tema de hoje, preparando-se para a missão. E esse texto de hoje está dividido em 3 partes, tá bom? 3 eventos distintos aqui nessa história dos discípulos. Primeiro nós veremos a oração, depois a constatação e depois a decisão, tá bom? Essas serão as 3 partes do nosso texto de hoje. Começando a primeira parte, a oração
dos discípulos, do versículo 12 até o versículo 14. O versículo 12, então, começa dizendo que eles voltaram para Jerusalém, que distava daquele monte Olival, mais ou menos a distância que um judeu poderia percorrer num dia de sábado, que era 1 quilômetro. Talvez a sua tradução já esteja assim, 1 quilômetro. E o texto diz que estavam ali reunidos os 11 apóstolos, todos, menos Judas, e também estavam as mulheres, aquelas mulheres que acompanhavam Jesus em seu ministério, Maria Madalena, Joana, Susana. Também diz o texto que estava Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Então estavam todos ali no cenáculo, que era o segundo andar de uma casa naquele tempo. E Lucas diz no versículo 14, olha comigo, todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes, nesse tempo, eles não ficaram de braços cruzados sem fazer nada, mas eles oravam e oravam muito. Lucas, no final do seu evangelho, ele também diz que eles iam sempre no templo para louvar a Deus. Então, os discípulos, os apóstolos e os outros quase 120 estavam ali adorando a Deus, orando. Nós não sabemos qual era o conteúdo dessa oração. Alguns vão dizer que eles estavam orando pelo derramamento do Espírito Santo. Provavelmente, mas nós não temos como saber. A ênfase de Lucas é que eles estavam unânimes e perseverando em oração. Eles eram unânimes, eles oravam pela mesma coisa, pelo mesmo propósito e juntos. E eles eram perseverantes, eles oravam e oravam muito e oravam sempre. Essa é a ênfase de Lucas, e essa é a primeira parte, a oração. E para pensarmos como esse texto ele pode ser aplicado em nossas vidas, eu gostaria de te chamar a atenção para algo interessante. Nós terminamos no versículo 10, lá do capítulo 1, que na semana passada, que Jesus, ele foi assunto aos céus. Jesus foi elevado às alturas, para assumir o seu trono de glória. E os discípulos ficaram olhando, e aí vieram 2 anjos e falaram: ô discípulos, por que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. E aí logo depois começa o nosso texto, e eles vão orar. E existe uma ligação entre a ascensão de Jesus e o porquê que os discípulos foram orar. Por que exatamente a oração? Por que eles não foram fazer outras coisas? Mas não, eles foram, Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém, mas eles se reuniram com os outros discípulos e foram orar. Então, provavelmente Lucas, ao escrever esse relato, ele está fazendo uma associação entre a ascensão de Jesus e a oração. E por que isso? Porque é justamente na oração que aqueles discípulos poderiam novamente ter comunhão com Jesus. Esse é o ponto. É na oração que os céus estavam abertos para eles. É na oração que eles podiam ter comunhão com o mesmo Jesus, claro, não de carne e osso, como eles tiveram todo aquele tempo, não ouvindo a voz e olhando em seus olhos, mas ainda assim, eles podiam ter comunhão com Jesus, que eles tiveram por só 3 anos. Então é por isso que Lucas, ele faz essa associação. Tão logo Jesus foi assunto aos céus, tão logo os discípulos oraram. Por quê? Porque eles queriam continuar tendo comunhão com Jesus. E o ponto, então aqui, como nossa série tem por título Ser e Fazer Discípulo, a ideia de Lucas é dizer que não tem como ser discípulo sem orar. Não tem como sermos discípulos sem orar. Não existe vida cristã sem oração. Meu irmão, tem algo de interessante que nós precisamos entender sobre o livro de Atos. O livro de Atos não é mera curiosidade histórica. Não é para a gente olhar e falar: nossa, deixa eu ver como era a história da igreja primitiva. Não é com esse primeiro propósito. O livro de Atos é um livro em que Lucas escreve para que as igrejas que fossem ler esse livro pudessem comparar as suas vidas. Para que eu e você pudéssemos olhar para esse livro com cuidado, interpretando, é claro, mas para que nós pudéssemos comparar com as nossas vidas, com as nossas comunidades. E não há como ver então nesses 3 primeiros versículos,
como esses discípulos oravam, e oravam muito, e oravam para encontrar e para ter comunhão com Jesus, e não nos perguntarmos como anda a nossa vida. É exatamente isso que Lucas quer que a gente pense. Será que nós temos orado como esses discípulos? Se Lucas fosse registrar a minha vida de oração, ou a sua vida de oração, o que será que ele escreveria? Ou se Lucas fosse registrar a nossa vida como um todo, naquilo que nós perseveramos, o que será que ele escreveria? Talvez que perseveramos unânimes em maratonar séries da Netflix. Muitos de nós ficamos mais animados com as séries que são lançadas na Netflix do que com a vida de oração. Talvez que perseveramos unânimes em ganhar dinheiro, em trabalhar. Isso é o resumo da nossa vida. Talvez que perseveramos unânimes no celular, na qual a média é gastarmos umas 4 horas por dia. No que nós estamos perseverando unânimes? Os discípulos estavam perseverando em oração. E Lucas quer que a gente olhe para isso. Irmãos, a oração é essencial. Porque é por meio da oração que nós nos preparamos para a missão. É por meio da oração que nós buscamos o poder do Espírito Santo para proclamarmos o Evangelho. É por meio da oração que nós clamamos para Deus nos manter firmes em seu caminho, porque nós somos rápidos, com o coração inclinado para o pecado. Então nós precisamos orar por essas coisas. Nós vimos na semana passada, o título do sermão foi A Missão Continua. Nós temos uma missão, mas essa missão não vai ser cumprida sem oração. Nós precisamos orar por essas coisas, orar para que Deus abra a porta, para que nós possamos pregar o Evangelho, orar por encorajamento, para podermos anunciar o Evangelho. Mas acima de tudo, como os discípulos, nós precisamos orar para encontrar a Jesus. Quão pobres são nossas orações às vezes. Abrimos um texto, lemos, pedimos algumas coisinhas, agradecemos e pronto. Nós não oramos com a consciência de que estamos diante do Rei de toda a terra. Nós não oramos com a consciência de que estamos tendo comunhão com o nosso Senhor bendito. O mesmo Senhor que eles tiveram comunhão. Muitas vezes, nossa vida de oração se resume a pedir e agradecer, e não tem nada de errado com isso. Mas acima de tudo, é na oração que nós encontramos a Jesus. É por isso que os discípulos oravam. O Jesus que ascendeu aos céus é o mesmo Jesus que eles tinham acesso por meio da oração. O que mais que nós precisamos para orar? O que mais? Se nós podemos ter encontro com o nosso Senhor, com aquele que tanto nos amou, com aquele que verteu o seu sangue para purificar o meu pecado e o seu pecado. Ore, meus irmãos, por essas coisas, mas principalmente ore para encontrar o teu Senhor, para conhecer o teu Senhor. Mas Lucas continua, ele nos mostra que os discípulos estavam perseverando unânimes em oração, mas agora Lucas também vai nos mostrar a constatação que Pedro chegou. E olha comigo, no versículo 15, essa parte vai do versículo 15 até o versículo 20, disse que naqueles dias, entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, em que eles estavam orando, Pedro se levantou no meio dos irmãos, e aqueles irmãos ali se compunham mais ou menos de 120 pessoas, e Pedro diz assim no versículo 16, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque Judas era contado entre nós, e teve parte neste ministério. Então Pedro, ao meditar nas escrituras, que naquele tempo era só o Antigo Testamento, ou talvez lendo, ou ele lembrou, que era muito comum judeus decorarem boas porções das escrituras, Pedro, ele constatou então, que Judas traiu a Jesus, mas isso já estava nos planos de Deus, isso já estava profetizado, e além disso, Pedro também constatou, que Judas deveria ser substituído,
Esse é o ponto. E aí Lucas, ele faz um parênteses aqui, e ele relata como foi a morte de Judas, precipitando-se, caiu, rompeu-se ao meio. E aí no versículo 20, Pedro, ele vai dizer quais textos das Escrituras do Antigo Testamento mostrou para ele isso. E ele diz, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. O campo que Judas comprou com as 30 peças de prata ficou conhecido como campo de sangue, e Pedro diz que deveria ficar deserto, e tome outro o seu encargo. Esses dois textos, então, estão no livro de Salmos, e Pedro utiliza esse texto para trazer luz para aquele momento que eles estavam passando. Eles estavam passando por um momento difícil. Às vezes nós escutamos a história da traição de Judas, e a gente acha que ele sempre foi visto como traidor, meio diferentão assim, todo mundo desconfiava. Meu irmão, até a noite que ele traiu, ninguém desconfiava. O único que sabia era Jesus. Ninguém desconfiava. Judas era um amigo deles. Judas era alguém próximo que conhecia eles, e eles conheciam Judas. E agora Pedro, ele está tentando entender toda aquela situação por meio da palavra de Deus. E Pedro entende então, que por mais doloroso que aquilo fosse, aquilo já estava nos propósitos de Deus. E Pedro também entende que outra pessoa deveria tomar o seu encargo. Essa então foi a constatação de Pedro. Já estava nos planos de Deus, e nós precisamos substituí-lo. E para a nossa aplicação desse ponto, como esse ponto pode ser aplicado em nossas vidas, nós precisamos prestar atenção na maneira com que Pedro usa a palavra de Deus aqui. Nós precisamos prestar atenção, não no fato que ele usou a palavra, mas como ele usou Salmos nesse ponto aqui. Porque, mais uma vez, Pedro, ele estava tentando compreender toda aquela situação que eles estavam passando pelos óculos das Escrituras. Pedro está tentando mostrar como a Bíblia poderia dar luz para eles. Pedro poderia ter sido seco ou emocional demais. Ele não precisaria, talvez, ter citado Bíblia nenhuma, mas ainda assim, ele quer entender a sua situação aos óculos da palavra de Deus. E como eu disse, um dos propósitos de Lucas é que nós possamos comparar as nossas vidas com isso aqui. E é por isso que nós precisamos nos perguntar: como nós utilizamos as Escrituras na nossa vida? Como nós utilizamos? Muitas vezes utilizamos como um amuleto, muitas vezes utilizamos para bater cartão, só para dizer que a gente leu alguma coisinha, para acalentar a consciência. Muitas vezes utilizamos para ficar apontando erros dos outros, nunca o nosso. Pedro não usou dessa maneira a palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para lançar luz à situação que ele estava passando. Uma maneira de buscar saber se eu e você estamos utilizando a Bíblia como Pedro é nos perguntarmos assim: quando estamos diante de um problema, quando enfrentamos ansiedade, qual é a nossa primeira reação? Quando enfrentamos problemas no nosso casamento, qual é a nossa reação? Quando enfrentamos luto, dor, qual é a nossa reação? E muitas vezes nós nem lembramos a palavra de Deus. É exatamente o oposto que Pedro faz aqui. Exatamente o oposto que Pedro faz aqui. E nós precisamos, meu irmão, pegar esse exemplo de Pedro e aplicar nas nossas vidas. É muito mais fácil ser influenciado pelo que algumas áreas da psicologia falam sobre criação de filhos do que a palavra de Deus fala. É muito mais fácil sermos influenciados pelas terapias do que pela Escritura em como lidamos com o nosso casamento. É muito mais fácil só seguirmos o exemplo do que aprendemos. É muito mais fácil ser manipulado, influenciado pelas opiniões da mídia do que pela opinião do próprio Deus. É muito mais fácil.
Porque se fosse fácil estudar as Escrituras, todos nós aqui estaríamos em dia. Todos nós aqui seríamos craques, mas não é. Mas não é. Pedro poderia ter lido aquela situação de outra maneira. Poderia ter ficado chorando, triste. Poderia ter ou ficado bravo, irado. Não sabemos qual eram os seus sentimentos. Ele poderia ter nem lido as Escrituras, mas ele faz questão de olhar para a Bíblia e entender aquela situação. Precisamos então, assim como Pedro, deixar com que a Bíblia influencie. Meu irmão, não dá para entender, é inadmissível que pais cristãos não saibam de cor e salteado o que a Bíblia diz sobre como criar filhos. É inadmissível. É inadmissível que cônjuges não saibam o que a Bíblia diz sobre o papel de um e de outro, e como um deve tratar o outro, e como um deve viver com o outro. É inadmissível. É inadmissível como nós não sabemos o que as Escrituras nos ensinam sobre a ética do trabalho. É inadmissível. E nós vivemos e nem sequer pensamos nessas coisas. Só pensamos quando dá um problema muito grande, a gente tem que ir no gabinete, e o pastor que nos lembra. Nós precisamos nos adiantar a isso. Precisamos, assim como Pedro, buscar nas Escrituras como Deus enxerga aquela situação, como nós podemos lidar com aquela situação. Então essa é a aplicação desse ponto, meu irmão. Use as Escrituras para lançar luz para a sua vida. Use as Escrituras para lançar luz sobre o seu problema, não importa qual seja. Não importa qual seja. Busque ser influenciado mais pelo que Deus pensa sobre isso, do que pelo que o mundo pensa, do que pelo que o fulano, o ciclano e o beltrano pensam. Mas agora nós vamos para a terceira parte desse texto, que vai do versículo 21 até o versículo 26. E nós veremos então a decisão. Eles estavam orando, Pedro constata que eles precisavam substituir Judas, e agora Lucas vai narrar o processo para essa decisão. Mas antes de entrarmos no versículo 21, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Pedro chegou à conclusão, nós vimos que Judas deveria ser substituído. Mas por que eles não poderiam ter ficado com 11? Por que eles precisavam de 12? Já parou para pensar por que Jesus escolheu 12 apóstolos e não 50? Ou 12 apóstolos e não os 70? Por que o número 12 era importante? E para aqueles que estão familiarizados mais com o Antigo Testamento, você já deve ter feito um paralelo entre as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E é importante, porque é exatamente essa associação que Jesus está fazendo. Jesus, ao escolher 12 apóstolos, ele sabia o que os judeus iriam pensar daquilo. Porque assim como as 12 tribos de Israel, que carregavam o nome dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, representavam o povo de Deus da antiga aliança, os apóstolos representavam o povo de Deus da nova aliança. É como se Jesus estivesse dizendo assim, agora eu estou escolhendo 12, porque eu estou iniciando um novo povo de Deus. Eu estou restaurando um novo Israel. Essa é a imagem de Jesus, por causa do 12. Por isso que o número 12 é importante. Todo judeu naquele tempo entendia o que Jesus estava fazendo. Olha, ele está assumindo a prerrogativa de que ele está criando um novo povo para Deus. E era exatamente isso do porquê o número 12 é importante. E por isso Judas precisava ser substituído. Mas talvez você me pergunte, Léo, e Paulo? Paulo nós vamos ver depois, tá bom? Mas aqui ele ainda era um descrente. Ele não entra nessa conta, tá bom? Veremos a história dele depois. Mas por isso que o número 12 é importante. Porque os apóstolos, como fundamento da igreja, como a base da igreja, representavam que Jesus estava começando um novo povo para Deus. E Lucas, então, agora, ele vai mostrar qual era o filtro que eles deveriam seguir para escolher um novo apóstolo. Olha o versículo 21. Pedro vai dizer assim: é necessário, pois,
que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então Lucas, ele vai nos dar o filtro. Lucas narrando Pedro, tá bom? Ele vai nos dar aqui o filtro que deveria ser seguido para alguém ser escolhido como apóstolo. Primeiro, deveria ter sido treinado por Jesus, desde o batismo de João, diz Pedro, até o dia em que foi elevado às alturas, deveria ter sido treinado pelo próprio Jesus. Segundo, ele deveria ser testemunha do Cristo ressurreto, deveria ter visto até o dia em que foi elevado às alturas, então ele deveria ser uma testemunha de Jesus Cristo ressuscitado, e quando ele foi assunto aos céus. E também, o versículo 24 vai nos dar um outro pré-requisito. Ele deveria ser escolhido pelo próprio Jesus. No versículo 24, nós lemos assim, ó: e orando disseram, tu, Senhor, Jesus, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Ou em outras versões, qual destes dois escolheste? Então o último critério é Jesus quem escolhe. Jesus quem escolhe. Então deveria ter sido treinado pelo próprio Jesus, deveria ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, e deveria ser escolhido pelo próprio Jesus. E só fazendo parênteses aqui, agora você entende por que esses apóstolos de hoje estão todos errados, né? Você entende? Ninguém entra nesses requisitos, ninguém. Botou o nome de apóstolo, está errado, tá bom? Fecha parênteses. Voltando então, baseado nos dois primeiros critérios, o critério de ter sido treinado por Jesus e de ter sido testemunha da ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos ali juntos chegaram a dois nomes. Primeiro, o de José, chamado de Barsabás, cognominado o Justo. Chegaram o nome de José e chegaram no nome de Matias. Desde o início da história da igreja, existe uma lenda, a gente não sabe se é verdade ou não, por isso que a gente fala que é lenda, né? De que eles eram daqueles grupos dos 70. Lembra que Jesus envia 70 também para pregar o evangelho em Israel? Alguns dizem que eles faziam parte desse grupo dos 70. Nós não sabemos, mas sabemos que eles preenchiam os requisitos. Eles foram treinados por Jesus e eles haviam sido testemunha da ressurreição e da ascensão de Jesus. E agora, eles chegam ao nome desses dois, e para finalizar, para que Jesus pudesse escolher então, que era o último requisito, eles fazem um processo que era muito conhecido no Antigo Testamento, que está relatado no versículo 26. Eles lançaram em sortes, diz o texto. Isso era muito comum no Antigo Testamento, Deus inclusive ordenava em determinadas situações. Nós não sabemos como era esse lançar em sortes, não sabemos, provavelmente eram algumas pedras, né, mas a gente não tem certeza, né, provavelmente não era jogar um dado ali, qual é o número, nós não temos plena certeza de como era, mas era um método muito conhecido no Antigo Testamento, e eles, conhecendo aquele método, fizeram isso, pediram para o Senhor abençoar, e a sorte caiu sobre Matias, tá bom? Caiu sobre Matias como substituto de Judas. E como nós podemos aplicar esse texto em nossas vidas, meu irmão? Esse texto, ele é muito instrutivo para nós, porque ele nos aponta um caminho seguro para tomarmos decisões. Exatamente, esse é o ponto que Lucas quer nos enfatizar aqui. Ele quer nos mostrar qual foi o processo que os discípulos ali chegaram até escolherem Matias ou José, e depois chegando no final em Matias. Então, primeiro, repetindo o processo, Pedro, ele entende pelas Escrituras que eles deveriam retornar aos 12. Pedro, ele entende pelas Escrituras, ele analisa as Escrituras, ou ele lembrou das Escrituras que ele havia decorado, e ele então chega à conclusão, nós precisamos de mais um. Segundo, Pedro, ele usa a sabedoria, ele usou a mente dele. Por quê? Se esse um que vai ser agregado
precisa ser um apóstolo, ele tem que cumprir certos requisitos, é óbvio, é óbvio. E quais eram os requisitos? Pedro sabia. Então ele usou a mente, já que esse vai ser apóstolo, ele precisa ter os pré-requisitos de um apóstolo. Terceiro, olha que interessante no versículo 23, olha comigo. Diz que então propuseram, no plural aqui. Pedro que constata, Pedro que usa a sabedoria, mas Pedro estava cercado de outras pessoas. Esse é um outro caminho que Lucas nos apresenta aqui. Pedro não estava escolhendo sozinho, ele era o líder, sim, mas ele não escolhe sozinho, ele foi ajudado por todos aqueles irmãos. Pedro estava cercado de conselhos. E por último, eles oraram para Jesus revelar a sua vontade, que é como nós lemos. Eles disseram no versículo 24, e orando disseram, tu Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos. Eles oraram, eles pediram para que Deus pudesse revelar a vontade dele. Então esse foi o caminho que eles utilizaram para escolher. Eles foram pelo caminho das escrituras, eles foram pelo caminho da sabedoria, utilizaram a mente, eles foram pelo caminho dos conselhos, Pedro tomou conselhos ali, Pedro não escolheu sozinho, e por último, eles foram pelo caminho da oração. E meus irmãos, Lucas, ele está sendo bem intencional, ele não precisava escrever como eles escolheram, ele podia ter escrito assim, e Matias foi escolhido para substituir. Poderia. Pedro poderia ter dito assim, precisamos de mais um. E aí Lucas diz, e escolheram Matias. Mas não. Ele diz o processo que foi escolhido, porque esse processo é importante para as nossas vidas hoje, para as igrejas que leem esse livro de Atos. E o processo foi a Bíblia, foi a sabedoria, conselhos com pessoas que temem a Deus, não é com qualquer pessoa, com aqueles irmãos ali, e por último, a oração. Mas talvez você diga assim, Léo, mas eles tiveram mais um, eles lançaram sortes no final, por que a gente não lança sortes hoje? Meu irmão, porque desde cedo a igreja entendeu que após a descida do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Você lembra no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais, sobre reis, sobre profetas, sobre juízes, mas a promessa é que após o Pentecostes, todo crente teria o Espírito Santo, todo crente. E Jesus havia dito que quando ele descesse, ele vos guiaria a toda a verdade, ele seria o nosso guia, ele seria o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Então é por isso que após o capítulo 2 de Atos, nós não vemos mais lançar sortes, porque nós não precisamos mais disso. Todo crente agora é capacitado pelo Espírito Santo. Então, essa é a estrada que nós precisamos percorrer para tomarmos boas decisões. Da Bíblia, da sabedoria, de conselhos, como irmãos em Cristo, maduros na fé, e por último, orando, pedindo a orientação de Deus e do seu Espírito Santo. E do seu Espírito Santo. E isso, meu irmão, é muito importante, porque geralmente nós vemos duas tendências na igreja, duas tendências, ou de pessoas que espiritualizam demais, e ficam pedindo sinais, e ficam pedindo isso, e fazem o teste de Gideão, e ficam pedindo aquilo, Senhor, se é isso que aconteça aquilo, ou se é aquilo que aconteça isso, e fica pedindo revelações, e visões, e sonhos. Mas por um outro lado, que é o erro que eu acho que nós mais estamos propensos a cair, é que nós nem sequer pensamos em Deus, nas decisões. Nós muitas vezes nem sequer seguimos esse caminho para tomarmos decisões. A gente, numa ânsia de fazermos frente a esse movimento, de espiritualizar demais as coisas, a gente se orgulha de utilizarmos a razão e não oramos antes de tomar uma grande decisão. Não lemos nas Escrituras antes de tomar uma grande decisão, não buscamos conselhos antes de tomar uma grande decisão, e nem oramos pedindo a direção de Deus antes de tomarmos uma grande decisão. Ou fazemos um e não fazemos outro, e aí nos escondemos, não, mas eu orei,
Tá, mas você fez algo que está totalmente contra a Bíblia. Não, mas eu orei. Não, mas eu orei e li na Bíblia. Tá, mas você não tomou conselho, e agora você machucou o irmão. Você devia ter procurado conselho antes. Então nós precisamos disso, meu irmão. Principalmente nós, que muitas vezes temos a tendência de tomarmos decisões sem nos preocuparmos com Deus. E geralmente, pensa na sua vida, geralmente decisões que deram errado é porque nós não seguimos esse caminho. Pode ver, analisa suas decisões erradas. Provavelmente você não seguiu esse caminho, ou não seguiu pelo menos um desse caminho que Lucas apresenta. O caminho da palavra de Deus, o caminho da sabedoria, o caminho dos conselhos com irmãos em Cristo, é bom entender isso, capacitados também pelo Espírito Santo, e o caminho da oração. Meu irmão, então, ao tomar grandes decisões, lembre-se disso, abra de novo, eu lembro daquela pregação, a gente não vai decorar isso a primeira vez, eu lembro daquela pregação lá em Atos capítulo 1, na escolha de Matias, abra lá a sua Bíblia, leia de novo, e fala, agora eu vou seguir esse caminho, e ore a Deus, pedindo para abençoar, tá bom? Parecem ser caminhos simples, e são, graças a Deus, imagina se tivesse caminho mais complicado, caminhos simples, para que nós possamos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Então, esse foi o nosso texto de hoje. Nós vimos a oração dos discípulos, que eles perseveravam unânimes, que eles estavam juntos. Nós vimos a constatação de Pedro, que eles deveriam restituir o número 12. E por fim, nós vimos a decisão que eles chegaram, e escolheram Matias, e o caminho em que eles percorreram. E para encerrar, meu irmão, eu gostaria de te chamar a atenção para um detalhe no texto. Olha comigo no versículo 15. Preste atenção comigo. Olha só, quem se levantou para falar sobre a traição de Judas? Naqueles dias, levantou-se quem? Pedro. O que Pedro havia feito há pouco mais de 40 dias antes? Ele havia acabado de trair a Jesus. Ele havia acabado de trair a Jesus. E ele está se levantando aqui, com toda a autoridade de Deus, para falar sobre a traição de Judas. Por quê? Nós muitas vezes lemos a Bíblia tão pausadamente, ou dividido assim, que a gente não pega o fio da história. Judas havia acabado de trair a Jesus. Pedro também. Havia acabado. Na mesma noite, inclusive, que Judas traiu Jesus. Pedro também. Mas aqui ele está se levantando, cheio de autoridade do Espírito Santo, concedida por Jesus, para falar sobre Judas, para dirigir a igreja, para dirigir os apóstolos. E por quê? Porque ele é a prova do perdão de Deus. Jesus, quando ressuscitou, restaurou Pedro. Pedro, ao se levantar e falar sobre a traição de Judas, é a prova, meu irmão, vívida do perdão de Deus. Talvez, se nós estivéssemos ouvindo Pedro, a gente ia ficar assim, mas que hipócrita, hein? Está falando da traição de Judas, mas esse também traiu. Não íamos? Muitos de nós iríamos pensar assim. Mas provavelmente, todos aqueles estavam alegres. Pedro está de volta. Pedro voltou para ser líder. Pedro está dirigindo a gente. Pedro foi restaurado. Jesus havia ordenado a Pedro: Pedro, quando você voltar, você vai apacentar minhas ovelhas. E aqui Pedro está fazendo exatamente isso. Exatamente isso. Meu irmão, que graça. Que graça. Porque o pecado de Pedro tinha sido quase igual ao pecado de Judas. Mas aqui estava ele, restaurado pelo Senhor. Restaurado pelo Senhor. E isso é importante, sabe por quê? Porque talvez você
e eu, nós podemos nos sentir inaptos para a missão de Jesus. Nós podemos nos sentir inaptos, que a gente não pode. Mas Léo, como que eu vou chamar pessoas para querem Jesus? Olha a minha vida passada. Olha o que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como que eu vou chamar minha família para seguir a Jesus? Para ser discípulos de Jesus, se eles sabem todos os meus podres antigos? Com que cara que eu vou falar de Jesus no meu trabalho? Se eles já sabem de coisas erradas que eu fiz? Como eu, um discípulo imperfeito, vou chamar outras pessoas para ser discípulos de Jesus? Meu irmão, a história de Pedro mostra que essa desculpa não existe. Não existe. Para todo aquele que se arrepende, há plena restauração. E nós não estamos chamando as pessoas para serem nossas discípulas. Aí sim a gente deveria ser perfeito, aí eu concordo. Mas nós não estamos chamando pessoas para ser nossas discípulas. Nós estamos chamando pessoas para serem discípulas de Jesus. Ele foi o único perfeito. Então, se conhece o meu podre, amém, é prova da restauração de Deus na minha vida. Não sou mais assim, não faço mais isso. Por quê? Porque Jesus me salvou. E Ele pode salvar você também. Não existe. Então não espere ser perfeito para começar a fazer discípulos, para cumprir a missão de Jesus. Ah, Léo, mas eu tenho orado pouco. Ah, o texto mostrou que eu tenho que ser perseverante em oração, eu tenho orado pouco, eu também. Não, Léo, mas o texto diz que eles estavam ali juntos, sempre louvando a Deus. Meu irmão, não adianta, não precisamos esperar estar com a vida toda reta para fazer discípulos, porque senão ninguém vai fazer, só Jesus. Nós precisamos nos engajar na missão e deixar com que Deus dirija os nossos passos, com que Deus nos chame para isso. Então, meu irmão, vamos nos levantar, como Pedro, o que passou, passou, o passado que já foi tratado, ficou para trás. Se nossa vida está morna, Jesus nos convida hoje a mudar isso. Não vamos nos esconder atrás de desculpas, não vamos, porque assim como o perdão é para todos nós que somos o teu povo, a missão também é. Assim como o perdão é para mim e para você, a missão também é. Amém?